Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e agora em vídeo aqui no YouTube. E estamos aqui no nosso segundo trimestre de 2016 com o tema Evangelho de Mateus. Estamos na lição de número 10 com o tema Jesus em Jerusalém. Estamos hoje aqui no dia 1º de junho e vamos falar um pouco, continuar do assunto, que vai até sexta-feira, ok? Então, se você tivesse apenas mais alguns dias de vida, o que faria com eles? Uma das coisas que Jesus fez foi contar histórias que causariam profundo impacto em seus ouvintes. Então vamos ler uma delas. Está em Mateus 21, versos 33 até o 46. E vamos ver quem são alguns personagens principais, ok? Então vamos ler aqui. Mateus 21, 33 a 46. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a um valado, e construiu nela um lagar. E edificou uma torre, e arrendou-as a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos os lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram a mesma coisa. E por último enviou-lhes o filho, dizendo: terão respeito pelo menos ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-no e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará ele àqueles lavradores? Dizem eles: dará afronta, morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo deem frutos bons. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretenderam prendê-lo. Recearam o povo, porém, porquanto tinham por um profeta. A gente sabe da autoridade que os profetas tinham na época, ok? Então vamos lá. Então vamos pensar quem representam os personagens. O dono da casa. Bem, o dono da casa a gente sabe que é Deus, porque é o dono de tudo. Então ele representa o dono da casa, que é o dono de todo o sítio, todo que era plantado ali. Os lavradores eram as pessoas. No caso ali, especialmente nessa história, a gente pode dizer que eram os judeus, que era o povo escolhido por Deus para ser os representantes dele na terra e aqueles que propagariam a sua mensagem. Os servos. Os servos são os servos, portanto, do dono da casa. Se a gente falou que o dono da casa é Deus, os servos são de Deus. Então são os profetas, são todas aquelas pessoas que trabalharam muitos e muito tempo a favor e trazendo a palavra de Deus para o povo, com sinceridade. Tinha alguns que diziam que era o nome de Deus, mas eram falsos. E o filho? Bem, o filho, novamente, o filho na história, o filho do dono da casa, portanto, o filho do dono da casa, o filho de Deus, e então Jesus. Então Jesus estava contando a história dele mesmo, na verdade. Falando deles e falando dele. Só que é interessante que eles estavam tão nem aí, tão centrados no seu próprio umbigo, que eles só perceberam que falava deles quando eram servos ruins que seria tirado, mas não se importaram quem é o filho de Deus. E muitas pessoas chamavam Jesus de profeta, mas também tinham que ele também era o filho de Deus. Você vê que interessante é o egoísmo. Note que Jesus citou o Salmo 118, 22 e 23, ao mencionar a profecia da pedra rejeitada. Cristo se referia a um acontecimento da história real. O incidente estava ligado à construção do primeiro templo. Quando o templo de Salomão foi erigido, as imensas pedras para as paredes do alicerce foram inteiramente preparadas na pedreira, depois de serem levadas para o edifício. Nenhum instrumento foi usado. E nenhum som de talhadeira e martelo deveria ser ouvido. Os trabalhadores tinham apenas que colocá-las na posição correta. Foi trazida para ser empregada nos fundamentos uma pedra de dimensões extraordinárias e de singular feitio. Mas os construtores não conseguiam achar lugar para ela.
e não a quiseram aceitar. Era-lhes um estorvo, estando ali sem utilidade, por muito tempo ficou assim como a pedra rejeitada. Mas ao chegarem os edificadores, a ocasião de colocar a pedra angular, procuraram por muito tempo uma de tamanho e resistência suficientes e devido ao formato para ocupar aquele lugar e suportar o grande peso que ficaria sobre ela. Afinal, a atenção dos construtores foi atraída para a pedra por tanto tempo rejeitada. A pedra foi aceita, levada para o lugar que era designado, verificando-se que ela se ajustava perfeitamente. Isso está escrito em O Desejado de Todas as Nações, página 598. Vamos ler de novo Mateus 21, 44. E vamos ali. Há duas maneiras diferentes de nos relacionarmos com a pedra. Uma delas é cair sobre ela e ficar em pedaços. A outra, ela vem sobre nós e a gente fica em pó. E qual é a diferença fundamental entre as duas coisas? Bem, tem um texto adicional aqui que chama também de Daniel, que fala do fim daquela visão da estátua que o rei Nabucodonosor tinha tido, que vendo isso, quando estava com uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Isso está em Daniel 2:34, ok? Então, o que dá para entender um pouco é assim, cairmos sobre a pedra. Bem, vamos pensar, a pedra, ela obviamente representa Cristo, representa a palavra, uma coisa de rigidez, é o fundamento, representa os princípios cristãos, e ao mesmo tempo ela representa a fundação, porque ela está bem ali abaixo. Então você cair sobre a fundação, para mim, pessoalmente, poderia significar cair sobre algo profundo, ou seja, quando você tem um problema, você cai, quem te segura é a fundação. Uma estrutura é suportada o tempo todo pela fundação, não importa o peso, a carga que você coloca sobre ela. Então, para mim representa quando você cai, você fica em pedaços, porque você pode ter passado por um pecado, ter tido um problema muito grande, mas você cai sobre a pedra e, portanto, você, por mais que fique em pedaços ali, você está destruído, você foi destruído, mas você consegue ali ainda, você tem o que ver. Você não foi oprimido por ela, você viu, você está em pedaços, você cai sobre ela e você então você se depara com ela, certo? Porque muitas vezes a lei de Deus, quando a gente não conhece e cai sobre ela, né, a gente passa por problemas, a nossa vida passa por problemas, às vezes nossa vida espiritual passa por problemas, para que a gente possa entendê-la melhor e aceitá-la ou não. Isso faz parte da vida de todo mundo. Agora, ser esmagado me lembra justamente essa passagem de Daniel, porque realmente a pedra ela foi com o sentido de destruir. Então, quer dizer, você cair sobre a pedra seria uma ação, você caiu, você passou por um problema. Agora, a pedra vir e te esmagar, quer dizer, você a rejeitou antes, provavelmente, aconteceram muitas coisas e, infelizmente, ela vai ter que vir para limpar o terreno. Ela vai ter que vir para te esmagar e você vai deixar simplesmente de existir. Você vai ter uma existência que acabou ali. Então, eu enxergo dessas duas maneiras como a gente pode encarar. Ou você se depara com a pedra, se você não a conhece, você cai sobre ela, isso pode trazer consequências ruins, mas você ainda tem alguma chance. Ou simplesmente você é destruído por ela. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Estamos ali refletindo sobre os últimos momentos, né, de Jesus, como o tema da lição é Jesus em Jerusalém. E estamos acabando já essa semana, estamos na quarta-feira, só falta mais quinta e sexta para a gente estudar. E não se esqueça do ano bíblico. Olha só, Jó 1 e 2, ok? Jó capítulos 1 e capítulo 2. Então, um bom estudo para você, uma boa leitura, um grande abraço e até amanhã. Gostou aí? Ó? Se inscreve que continuamos amanhã. Abraço.